Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na vida de sua família e na vida de todas aquelas pessoas que te cercam. Este é o desejo do meu coração e acredito que esta é a vontade de Deus para todos nós. Eu quero neste momento compartilhar algo que tem incomodado a vida de todos os seres humanos, que é a questão relacionada à violência, à insegurança que está tão presente neste mundo que vivemos. Agora, é preciso que nós entendamos que a violência sempre existiu. Quando você abre as Sagradas Escrituras, lá em Gênesis capítulo de número 6, lá está colocado de uma maneira muito clara que a maldade do coração dos homens havia aumentado e isto havia chegado à presença de Deus. E por causa disso, todos nós conhecemos a história bíblica, Deus enviou o dilúvio sobre a terra e matou toda a raça humana, com exceção de Noé e sua família, que, obedecendo às orientações de Deus, construíram a arca e entraram para dentro dela. Pois bem, mas a violência, nós sabemos que ela só tem aumentado. Vivemos em um mundo onde a insegurança está presente em todos os lugares. Não há nenhum lugar da terra onde as pessoas elas possam dizer: aqui a violência não existe. Aqui estamos vivendo em total segurança. Caso alguém venha afirmar isto, não é verdade. Nós vemos pelos noticiários que até mesmo algumas cidades que eram consideradas lugares tranquilos, imunes à violência, ela tem chegado até esses lugares. E muitas vidas têm sido destruídas. Agora, o mais grave de tudo isso, muito embora a violência seja algo gravíssimo, é a acusação que muitas pessoas fazem contra a pessoa de Deus nesta questão. Quando você abre a sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 17, você encontra escrito que Deus estava enfadado. E aí as pessoas perguntam a Deus: do que o Senhor está enfadado? Do que o Senhor está cansado? O que é que está lhe aborrecendo? E aí nós temos a resposta do próprio Deus, aqui em Malaquias 2:17, que diz assim: nisto que dizeis, ou seja, as pessoas dizendo acerca de Deus: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Esta é a primeira acusação. As pessoas às vezes dizem: por que tantas pessoas praticam a violência? E quando eu falo da violência, não estou apenas me referindo à violência do trânsito, à violência do homicídio, mas quaisquer outros tipos de violências que são praticadas pelos seres humanos. Então muita gente diz que aos olhos do Senhor, essas pessoas elas são boas. Na verdade, não são. Deus, que é santo, que é puro, jamais dará cobertura àquelas pessoas que praticam o mal, chamando-as de inocente. A segunda coisa que as pessoas acusavam a Deus é dizendo que Deus se agrada dessas pessoas. Tenho certeza absoluta que não. Que essas pessoas, na verdade, que praticam a violência, elas são abomináveis diante dos olhos de Deus. Deus não as aceita. Deus não vê nelas nada que seja agradável diante dos seus olhos. E a última parte aqui do texto, que talvez seja a pergunta que você está fazendo, talvez você esteja extremamente revoltada com a violência, e eu não tiro o seu direito. Talvez a pergunta que você faz é a seguinte: onde está o Deus do juízo?
Será que Deus não vai fazer nada em relação a isso? Será que essas pessoas elas passarão impunes diante dos olhos de Deus? Não, elas não vão escapar do juízo divino. Pode ter certeza absoluta que aquilo que está escrito na palavra de Deus, em Gálatas, capítulo de número 6, que diz que o homem plantar, o que ele semear, é isso que ele vai colher, é o que vai acontecer com essas pessoas. Elas vão, com certeza, em algum momento, sofrerem o juízo divino. Algumas pessoas, elas vão sofrer este juízo enquanto estiverem em vida, caso não se arrependam. Às vezes nós vemos algumas pessoas passando por alguns momentos de sofrimento, muito embora algumas pessoas não concordem com o que eu vou afirmar. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que isso aconteceu com algumas pessoas. Elas praticaram tanta maldade, elas fizeram tantas coisas horrorosas. Só citando como exemplo o caso de Jezabel, lá no livro de Reis, foi uma mulher tão maldosa que ela não conseguiu escapar do juízo divino. Deus, em algum momento, a puniu por aquilo que ela havia cometido de errado. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo sofrimento, claro que nós não podemos generalizar, por causa da maldade dos seus corações, por causa daquilo que praticaram contra a vida de outras pessoas. Claro que nós, enquanto seres humanos, devemos orar para que Deus tenha misericórdia delas. Mas se você tem visto alguém que tem praticado maldades contra a sua vida ou contra a vida de outras pessoas, saiba que se essas pessoas, repito, se elas não se arrependerem, elas vão sofrer o dano do mal que praticaram. Mas existem algumas pessoas que morrem e praticaram tantas maldades e vão embora sem sofrerem nada. Bom, elas podem não ter sofrido nenhum mal, terem morrido em paz, tranquilamente, mas com certeza não morreram em paz com a sua consciência. Mas saiba de uma coisa, que na eternidade, você sabe que a Bíblia nos diz que o juízo final ele vai acontecer. E no dia do juízo final, todas as pessoas que praticaram a maldade, elas vão ter que comparecer diante de Deus, não vão ter como escapar. E aí sim, elas sofrerão o pior de todos os danos, que é passar a eternidade distante de Deus. Portanto, se você está revoltado ou revoltada, repito, eu não tiro o seu direito, mas nunca acuse a Deus, dizendo que Deus não está vendo, que a violência não incomoda a Deus. Tanto incomoda a Deus que muitas pessoas sofrerão juízos de Deus enquanto aqui estiverem nesse mundo, e outras sofrerão o juízo de Deus no dia da eternidade, quando não escaparão, quando não conseguirão omitir do eterno as maldades que praticaram em vida. Não se revolte, mas entregue as pessoas maldosas nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, ore para que elas se convertam, mas se elas não se converterem, não se desespere, o juízo de Deus virá sobre elas. Tá bom? Um excelente dia para você.